Hoje, as nossas empresas gastam mais com juros do que com investimento. A nossa taxa de juros, ela está sufocando a nossa economia. Ela está matando a nossa atividade econômica. Então pensem no que acontece. O mercado está vendo isso, né? O mercado está vendo isso, está vendo que as nossas melhores empresas estão perdendo um momento de mercado de trabalho relativamente aquecido, de renda relativamente aquecida, onde eles poderiam estar investindo, ampliando produção para lucrar mais. Eles não estão investindo porque a taxa de juros está comprometendo o investimento das empresas. Ou seja, o Brasil tem empresas que gastam mais com juros do que com investimento. O Comitê de Política Monetária, o Copom, se reuniu na semana que passou e manteve a taxa de juros básica da economia brasileira em estonteantes 10,5%, fazendo do Brasil a economia do mundo que tem a segunda maior taxa de juros real. E a gente está vendo, por exemplo, o dólar aí explodindo, aí, chegando perto de 5,50, né? O Brasil tem a moeda mais desvalorizou das principais moedas no ano de 2024. O Brasil tem a pior bolsa das principais bolsas em 2024. E, ao mesmo tempo, a gente tem dados macroeconômicos relativamente bons, né? Desemprego relativamente baixo, inflação relativamente baixa e estável, né? Nível de renda com um leve crescimento em alguns segmentos, recorde de entrada de dólares em função das nossas exportações. Então veja, nós temos de um lado um cenário relativamente bom, do outro lado um cenário bastante ruim e ao mesmo tempo uma política de juros que é muito agressiva e que, no meu entendimento, está absolutamente fora de lugar e que está cumprindo uma função política. Vamos ver um trechinho aqui, tá? Do ICL, da economista Débora Magagna, é isso? Magagna, sei lá, mas enfim, gostei aqui do que ela falou. Vou reproduzir para vocês aqui esse trechinho, bora ver. E Débora, o Lula falou ontem, lá criticou o Campos Neto, a culpa é dele que o dólar subiu tanto? Não, a culpa não é dele, né? Se a gente pegar, a culpa não vai ser dele, a não ser que o mercado esteja dando peso demais para uma fala isolada ali. Claro, a gente está falando da fala do presidente, mas não é isso que leva o dólar para 5,46. Mas segundo a Folha de São Paulo, que vocês estão vendo aqui, o dólar atingiu o maior valor do governo Lula depois de uma crítica do presidente ao Copom. E o que é essa manchete? Se a gente olhar só a manchete e não olhar a matéria, ou olhar só ali o subtítulo da matéria, né, esse resuminho, dá a entender que o dólar foi a 5,46 por conta das críticas do presidente ao Copom. Acontece que, primeiro ponto, essas críticas de ontem, elas não surpreenderam o mercado, elas pouco mexeram, inclusive, com expectativa de juros, elas não tiveram surpresa ali, porque o Lula já vem defendendo esse ponto. Porque não é novidade, gente. O Lula está falando isso sobre os juros já há bastante tempo. Tá? Bastante tempo. E antes que eu me esqueça, alguns podem dizer assim, tá, mas o Lula está só fazendo bravata, porque a decisão do Copom foi unânime, né? Todo mundo votou pela manutenção da taxa, inclusive os indicados do Lula, né? Em especial o Galípolo, que é um dos mais cotados para a vaga do Campos Neto. Eu também acho que o Lula poderia ter feito já alguma coisa, né? Só que esse alguma coisa tinha que ser há meses atrás, com a revisão da meta de inflação que está flagrantemente fora de lugar. A gente tem uma meta fora de lugar pressionando o Banco Central a manter essa política de juros. E como eu já expliquei aqui em outros momentos, o jeito seria o seguinte, seria mexer na meta, mexendo nas pessoas responsáveis pelo estabelecimento da meta, onde o governo teria maioria se quisesse. Era só ele acionar a Tebet e o Haddad, né, que eles seriam maioria para cima do Campos Neto, se mexeria na meta, se abriria espaço para a redução dos juros. Lula não fez isso. Lula tentou politizar a situação e utilizar isso, mostrando a atuação política do Campos Neto, que de fato é verdade. De fato é verdade, né? Como a gente teve a confirmação mais uma vez na última semana com a reunião do Campos Neto
com o Tarcísio, onde ele, inclusive, assumiu aceitar um convite para uma eventual participação no governo. Tá? Eu quero dizer o seguinte, se a cobra estava morta, ou seja, se o governo seria derrotado na reunião que estabeleceu a manutenção da taxa de juros, melhor mesmo que os indicados do governo votassem junto, para não abrir uma divergência, para dar mais margem ainda para especulação com a taxa de juros futuros. Então, eu até não vou criticar por isso. O que tinha que ter sido feito, tinha que ter sido feito antes. A posição específica, sobretudo do Galípolo, ali na reunião, eu entendo, porque o voto divergente dele não mudaria o resultado a respeito da taxa de juros e ainda poderia colaborar para a maior deteriorização da nossa taxa de juros futura, né, em função dessa divergência no Banco Central. Então esse não é o ponto, tá? O ponto é que eu tô aqui com a nossa economista do ICL, né? Não é a fala do Lula que está gerando esse dólar mais alto. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do que ela está dizendo. Há bastante tempo. Então não tem nada ali de novo na fala do Lula que pudesse mexer com o mercado. O que a gente está vendo de uma forma global que tem muito potencial para mexer com o dólar, pensando em cenário externo, e eu vou falar também o que a gente está vendo de cenário doméstico. Mas pensando de uma forma global, o dólar está se valorizando não só frente ao real, ele está se valorizando também frente a outras moedas emergentes e frente a seus pares. Isso porque a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos alta, sem muita certeza de quando ela vai ser cortada. E se a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos alta, o que sobe junto com a taxa de juros? As expectativas para os juros futuros. E o que está atrelado a essas expectativas de juros futuros? Justamente aquelas treasuries que eu falo todo dia de manhã, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, como se fossem os títulos aqui do nosso Tesouro, só que dos Estados Unidos. Então, o que acontece quando a gente tem ali essas taxas de juros mais altas? O recurso vai sair de países emergentes, vai sair inclusive de outros países e vai buscar o refúgio, ainda mais em um momento de incerteza, uma incerteza global, o recurso vai buscar refúgio nas taxas de juros dos Estados Unidos. E o Fed, embora ele tenha parado de subir os juros, né, já há algum tempo, o mercado está muito ansioso precificando quando que os Estados Unidos vai começar a baixar os juros. E a dinâmica que a economista está explicando aqui é essa, olha, mesmo que o diferencial de juros seja menor nos Estados Unidos que no Brasil, é uma aposta que o mercado entende como mais segura, né, a aposta nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que, no jargão da economia, são papéis livres de risco, né, embora o risco dos papéis brasileiros sejam considerados mínimos, né, residuais, os papéis americanos são livres de risco. Então, se os Estados Unidos está pagando mais, todas as economias de maior risco, né, de países como o Brasil, também necessariamente têm que oferecer um prêmio de risco maior. Até aí tudo bem, Então, claro, nós não podemos hoje trabalhar com uma taxa de 2%, como a gente chegou a trabalhar aqui em 2020, né, quando a gente tinha, 14% de desemprego, quando a gente estava com o déficit explodindo, mas aí não tinha terrorismo fiscal sendo anunciado na mídia e nós estávamos com uma taxa real de juros negativa. Uma inflação de 6, uma taxa de 2, taxa real negativa, né? Uma taxa flagrantemente fora do lugar desse BC que é considerado técnico. Aí ninguém falava nada. Tá? Agora, tudo bem, nós não vamos meter uma taxa de 2%, mas nós não precisamos ter a taxa de 10% que a gente tem. Teria espaço para cair pelo menos uns 2 pontos percentuais. Se a gente tivesse com uma taxa de 8%, ainda seria uma taxa relativamente alta, mas não seria esse absurdo que a gente está vivendo hoje. Então é disso que se trata, não é derrubar a taxa para um nível inconsequente, como os 2% que o mesmo Campos Neto, acho que ainda não era o Campos Neto, mas era já o Banco Central do Paulo Guedes, né, que ele estava praticando lá na pandemia. Uma taxa negativa. Não é assim insanidade, mas há sim margem para cair. Porque veja, hoje a nossa taxa está alta para segurar o dólar, gente. Para segurar o dólar. Então você mete uma taxa mais alta, a lógica é essa, você mete uma taxa mais alta para atrair capital. Atrai capital, entra dólar, segura o preço do dólar. Só que
preço do dólar está estourando igual. Alguma coisa não está funcionando. Vamos ouvir mais um pouquinho, depois eu vou explicar por que não está funcionando. Então, diante de uma incerteza, onde eu vou buscar maior segurança? No título de dívida considerado de uma forma global livre de risco, que são as treasuries dos Estados Unidos. Não existe ativo livre de risco. Isso é um conceito que a gente usa em mercado financeiro. Então, o recurso flui para lá. E se a gente tem uma saída de recurso estrangeiro aqui do Brasil, o que acontece com o dólar? Ele sobe. Se sai da nossa bolsa o recurso estrangeiro, o que acontece com o dólar? Ele sobe. Porque a gente tem um outro movimento também mais especulativo, baseado nesse risco fiscal que a gente estava tentando desmontar aqui, dessas justificativas do mercado, de que a gente tem um risco fiscal doméstico muito grande e que isso colocaria também a taxa de juros futura aqui do Brasil não só pressionada pelo exterior, mas também por esse risco fiscal do mercado, que o Brasil precisaria pagar mais juros para continuar sendo atrativo, porque seu risco está aumentando. Mas na verdade isso é uma interpretação que a gente escuta muito, tá? Dos economistas de mercado, mas que é falsa, tá? Não há risco de default, não há risco de falta de liquidez para os nossos títulos públicos, tá? A gente tem um mercado muito sólido para os nossos títulos, que tem plena vazão, por um motivo muito simples, né? Para uma economia que nem a nossa, é sempre vantajoso para os bancos carregarem os papéis públicos brasileiros, porque eles pagam uma boa taxa de juros. Enquanto que reservas bancárias no caixa dos bancos, numa economia como a nossa, não rende juros. Então não há esse risco. Existiria algum risco se o Brasil não tivesse um bom volume de reservas internacionais? Sendo que não, nós temos uma quantidade muito segura de reservas internacionais. Então esse risco de default, trajetória fiscal, isso tudo é bobagem, é demagogia, é fraseologia, é ideologia vendida como ciência boa na rede social, na mídia de massa. Na prática, o que está acontecendo é que a nossa taxa de juros, alta dessa maneira, sob a justificativa de segurar o dólar, está, inclusive, pressionando a alta da moeda americana. Vamos deixar a economista falar um pouquinho mais e já eu explico por quê. Com base no que a gente acabou de explicar. Então, a gente tem ali uma taxa de juros futura acima de 12%. Quem vai querer correr risco na Bolsa também com uma taxa de juros acima de 12%? Isso faz com que saia recurso da nossa Bolsa, dos ativos de risco. A gente também vai buscar esse refúgio. Saindo dinheiro de lá, a Bolsa cai. Os investidores estrangeiros também veem esse movimento acontecer no Brasil, também tiram dinheiro daqui. E a gente começa a ter uma deterioração de cenário em decorrência disso. Uma deterioração do cenário de mercado financeiro, porque a gente não está falando de economia real aqui. A gente está falando de mercado financeiro. Então, a gente de dólar. Tem uma série de fatores que poderiam ganhar muito mais peso do que qualquer crítica do presidente ao Copom, que não surpreendeu ninguém. Chocou um total de 0 pessoas ontem. Inclusive, o mercado falou, as falas do Lula não surpreenderam, porque essas falas já tinham sido feitas também antes do Copom. Tá, mas agora vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa, que é o seguinte, gente. Saiu nessa semana que passou mais um estudo dizendo que hoje as nossas empresas gastam mais com juros do que com investimento. A nossa taxa de juros, ela está sufocando a nossa economia. Ela está matando a nossa atividade econômica. Então pensem no que acontece. O mercado está vendo isso, né? O mercado está vendo isso, está vendo que as nossas melhores empresas estão perdendo um momento de mercado de trabalho relativamente aquecido, de renda relativamente aquecida, onde eles poderiam estar investindo, ampliando produção para lucrar mais. Eles não estão investindo porque a taxa de juros está comprometendo o investimento das empresas. Ou seja, o Brasil tem empresas que gastam mais com juros do que com investimento. Isso tem reflexo na Bolsa. Porque a Bolsa, aquela roleta lá, aquele bingo de rico, para além de todos os componentes especulativos, também tem um componente que tem a ver com isso. Porque os analistas estão olhando a movimentação das empresas, o caixa das empresas, o investimento das empresas, a saúde financeira das empresas, o ganho de mercado das empresas. E se as empresas estão sufocadas,
Então, o mercado entende que é mais seguro sair da posição nessas empresas e ir para a segurança dos títulos públicos, do mercado de divisas. Então, se tira dinheiro da bolsa. Vejam, a taxa de juros no Brasil está provocando essa crise de bolsa. Se hoje a nossa bolsa, das que interessam para o mercado global, é a pior em 2024, tem a ver com isso. Tem a ver com uma taxa de juros que sufoca nossas empresas, impedindo que elas possam ter o melhor desempenho. Aí o investidor tira o dinheiro da bolsa, joga ainda mais pressão no dólar. Pressão no dólar é pressão inflacionária. A inflação sobe, aí o que o Banco Central faz? Mantém a taxa de juros por causa do medo da inflação. É a profecia autorrealizável do Campos Neto. É a profecia autorrealizável do Campos Neto. É um boicote. É um boicote. Então o Lula está rigorosamente correto. Vamos ver a fala do Lula, que gerou, né, todo esse disque aí. Vamos ver a fala do Lula. A fala do Lula foi essa aqui. Deem só uma ligada. O salário vai continuar crescendo, a inflação vai estar controlada. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Então, presidente, aproveitando que o senhor tocou nessa questão do Banco Central, começa hoje a reunião do Copom, que vai decidir, né, a nova taxa básica de juros. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa Selic vai parar de cair. E a expectativa foi atendida. Todo mundo sabia que a taxa ia ser mantida, tá, gente? Aí, o governo já está esperando por isso. E qual que é o impacto na economia, na avaliação do senhor, diante da previsão de o Copom manter a taxa de juros em 10,50%? Eu acho triste, Cássia. Eu acho muito triste, porque o Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa disso. Ou seja, há um grau de confiança no Brasil extraordinário. Eu tenho viajado o mundo, eu tenho conversado com muitos presidentes, eu tenho recebido o presidente, eu tenho recebido o presidente do FMI, tenho recebido o presidente do Banco Asiático, tenho recebido o presidente do Citibank, tenho recebido o presidente do Santander. Todos os bancos que eu recebo demonstram que não há país com mais otimismo do que o Brasil. Nós fomos o segundo país em receber investimento externo. Ora, então, nós temos uma situação que não necessita essa taxa de juros. O Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Como é que você vai convencer um empresário de fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. Agora fica assim. Esse papo da inflação também é importante a gente falar. Por quê? Quando a gente olha para o nosso sistema de metas de inflação, a galera esquece que nos outros lugares do mundo onde isso é praticado, não se tem uma meta dura, uma meta rígida. Assim como nós, existem bandas para a meta. Você tem o centro da meta e você tem os limites da meta. Esses limites não estão ali para bonito, gente. Eles estão ali para ser utilizados, justamente para fazer com que o Banco Central tenha margem para amortecer os choques da economia, para que o Banco Central também possa controlar o nível de emprego, o nível de produto. Não, mas o nosso fiscalismo dos jornalões, dos editoriais, ele é tão topeira que ele faz de conta que não é assim. A meta é como se fosse uma meta rígida, absurda, que não pode escorregar nem para um lado nem para o outro, porque então o Banco Central vai ter que fazer todo o esforço. Não, a gente tem que entender que o Banco Central ele tem que buscar, né, um equilíbrio entre inflação, desemprego e nível de produto. O nosso Banco Central não está nem aí para o nível de emprego e nem aí para o nível de produto. E mesmo diante de uma situação de inflação controlada, o Banco Central não cede na taxa de juros, mantendo essa dinâmica de profecia autorrealizada. Ou autorrealizável, que eu acabei de explicar. Onde a taxa de juros, que a princípio é utilizada para segurar o dólar, está inclusive pressionando neste momento o dólar. Está pressionando, ela está tão fora de lugar
ela está tão maior do que o necessário que segue pressionando o dólar e não segurando como deveria. Inventando o discurso de inflação do futuro, que vai acontecer, Vamos trabalhar em cima do real. Realmente o Brasil está vivendo um bom momento. A economia está andando, os empregos estão crescendo, o salário está crescendo, a inflação está caindo. Ou seja, pouco, né, Lula? Pouco, né? Pouco. Mas eu te entendo. Eu, no seu lugar, eu também falaria nesses termos, tá? E dizem as más línguas que parte da indignação do Lula com o Campos Neto é que ele teria ficado sabendo que nas reuniões do Banco Central ele está abertamente fazendo campanha contra o governo. Será? Não sei. Outra coisa que eu também não sei é: o PT estaria disposto a indicar André Lara Rezende? Eu tô aqui também para botar um pouco de lenha nessa fogueira, porque eu acho que seria talvez a melhor coisa que pudesse acontecer para o nosso Banco Central, a figura do André Lara Rezende, que é um liberal, viu, gente? É um liberal, não é um comunista. Eu acho que sequer é uma pessoa de esquerda. Mas eu não encontrei essa entrevista para colocar aqui agora para vocês. O ano passado, ou 2 anos atrás, quando o André chegou a ser ventilado depois da vitória do Lula, o André disse: olha, se me colocarem no Banco Central, em 1 semana eu acabo com toda essa especulação a respeito aí de taxa de juros, de crise fiscal e tal. O André tem uma posição muito moderna a respeito do manejo do Banco Central. Muito mais avançada que esses liberais que a gente está vendo por aí, os Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa da vida. Ou pior ainda, tipo esse cara aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês, que é um cara que está pautando o Campos Neto já há algum tempo. Vocês lembram daquele áudio, né, onde esse cara aqui, ó, o André Esteves, lá do BTG Pactual, né, o sócio do Paulo Guedes, tá contando, feliz da vida, que o Campos Neto ligava para ele para perguntar sobre a taxa de juros. Então, esse cara aqui, esse tipo de gente, tá, é o tipo de gente que manda no Brasil, tá, que tá acima dos políticos. Aqui nós estamos falando dos burgueses, aqueles que mandam na porra toda. É uma questão muito simples, né? A gente quer ir na direção da Grécia, que passou o que passou, que teve que cortar dramaticamente seus benefícios. Saca, já começa envenenando o poço com uma mentira, comparando o Brasil com a Grécia. Vou explicar pela milionésima vez, tá, gente? O Brasil tem moeda soberana, viu? O Brasil emite a própria moeda, tributa na própria moeda, tem um sistema bancário problemático, muito concentrado, né? Porém muito sólido, com bancos altamente lucrativos, com toda a sua dívida precificada em real, com, sei lá, 400 bilhões de dólares em reservas. Quer dizer, não dá para comparar o Brasil com a Grécia, que não é um país emissor de moeda, é um país usuário de moeda. Um país que, para poder gastar, tem que arrecadar. Um país que não tem dívida expressa na própria moeda. Quer dizer, não dá para comparar. Começa já mentindo. Mas calma, que vai piorar. Isso. Ou o Rio de Janeiro, mais recentemente, se não fosse socorrido pela União, estava em default até agora com seus servidores. Ou a gente quer ir na direção americana, que não tem nenhuma estatal. Vamos lembrar sobre isso, né? Cadê a empresa de... Aí tá a mentira. Primeira mentira. Os Estados Unidos não tem nenhuma estatal. Gente, os Estados Unidos tem centenas de estatal. Depois ele vai dizer, cadê a empresa de petróleo dos Estados Unidos? Não tem Petrobras nos Estados Unidos. Sabe como é que é o nome da empresa de petróleo dos Estados Unidos, gente? Pentágono. Sabe quem é que coordena as ações internacionais da empresa de petróleo dos Estados Unidos? O Departamento de Estado dos Estados Unidos. Porque se você descobrir um poço de petróleo na sua casa, amanhã ou depois os Estados Unidos podem estar invadindo sua casa para levar liberdade para sua casa. Vocês acham que nos Estados Unidos o Federal Reserve tem alguma autonomia em relação ao Congresso? Embora seja uma instituição semi-privada? Não tem, gente. Não tem. E esse tipo de gente que está falando aí é a fina flor da nossa burguesia, da intelectualidade da nossa burguesia. Pauta as ações do nosso presidente do Banco Central. O nosso Banco Central liga para esse cara para perguntar sobre a taxa de juros. Petróleo americano, cadê o grande banco estatal americano? Cadê o grande banco estatal americano chama-se Federal Reserve.
Federal Reserve, tá? Como é que é feito o controle ambiental americano? E nem por isso é ineficiente. Tudo mais ou menos funciona. Então, vão aprender com os acertos, eles já são muitos, comprovados. Quer dizer, então ele fala em acertos comprovados, muitos baseados em mentiras que ele acabou de citar. E isso não é a exceção. Essa é a maneira de operar da nossa plutocracia, da nossa burguesia, que mantém a nossa economia sob sequestro. Sob sequestro. Tá? Então a gente precisa de mais ousadia, de organização e de pressão popular. Porque só assim a gente vai começar a mudar essa realidade.